Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, mais uma vez, para a honra e glória do nosso Deus, nós estamos aqui na casa do Senhor. E hoje o Senhor, Ele vem através do Seu Espírito Santo falar aos nossos corações. E de início, se eu e você formos olhar as nossas trajetórias atrás, tudo que nós fizemos, tudo aquilo que nos afastava do Senhor, não era para mim e nem para você estar na presença do Senhor hoje. Porque nós somos pecadores. Nós nascemos do pecado, desde Adão e Eva. Depois da desobediência dos dois, todo homem que veio ao mundo, ele veio através do pecado. Mas o único que veio, por intermédio do Espírito Santo de Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele foi o único, depois de Adão e Eva, que nasceu sem pecado, viveu sem pecado, nunca pecou ao Senhor, nem com as suas palavras. Mas se for olhar para mim e para você, meu amado, nós vamos ter a certeza que se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse a graça do nosso Deus estendida sobre a minha e a sua vida, hoje nós não tínhamos oportunidade nenhuma de sermos salvos. Amém? E hoje o Senhor vai alegrar o meu e o teu coração. Há uma chance para mim e para você, porque o Senhor é maravilhoso e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Abra comigo em Lucas, capítulo de número 19. Lucas, capítulo de número 19. Aqui nós vamos relatar, meu amado e minha amada, uma história bem conhecida. Mas aqui o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar grandes ensinamentos que talvez eu e você nunca tínhamos aprendido. Mas bendito e louvado seja o nosso Deus, amém? Por tamanha graça, por tamanha misericórdia estendida sobre a minha vida e sobre a sua vida, amém? Jesus, ele veio ao mundo para salvar. Jesus veio ao mundo para buscar os perdidos. E eu sou a principal. Você é o principal. Porque nós andávamos desgarrados. Nós andávamos como se nós não tivéssemos um Deus. Nós até sabia que tinha um Deus, mas nós vivíamos a nossa própria vida. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Ele mostrou tão grande amor, enviando o seu Filho unigênito para morrer e para me resgatar e te resgatar, porque nós estávamos perdidos. Amém? E aqui vai relatar um homem que também estava perdido, mas o Senhor o viu. Amém? E nesse exato momento o Senhor também está te vendo. Não importa onde você esteja agora nesse momento, não importa o teu passado, o que importa é que hoje a salvação chegou na sua casa. Amém? Vamos ler Lucas, capítulo de número 9, e vamos iniciar pelo versículo de número 1. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Aqui nós vamos relatar sobre a história de Zaqueu. Creio que muitos, até que não adentrado dentro de uma casa de oração, conhecem a história de Zaqueu. Mas quem era Zaqueu? Zaqueu, ele era um publicano. E na época eles chamavam de publicano os coletores de imposto. Amém?
Ou seja, naquela época eles cobravam imposto das pessoas a mais do que era para ser cobrado. E eles eram rígidos na forma de cobrar imposto de todos. Amém? E Zaqueu era um homem dessa maneira. Ele era um coletor de imposto. Amém? Um homem que, posso dizer, que roubava, porque ele não cobrava imposto em justa medida. Ele sempre cobrava mais, e assim eram praticamente quase todos os publicanos. Amém? Então o Senhor ele começa relatando essa história dizendo: entrando em Jericó, ou seja, era uma cidade da Judéia. Então quando Jesus ia entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Então, Jesus estava a caminho dessa cidade. E ele diz no versículo de número 2: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Amém? Então Zaqueu, além dele ser publicano, ele era rico. Amém? Versículo de número 3: procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Zaqueu já tinha ouvido falar da fama de Jesus. E creio eu, pela curiosidade, ele queria saber quem era esse Jesus, que tanto era comentado. Amém? Então ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Por que ele não podia? Porque quando Jesus ele chegava em algum determinado lugar, muitas pessoas o rodeavam. Eram multidões, diz a palavra de Deus. E ele não conseguia ver Jesus porque ele era baixo. Por isso que a palavra diz de pequena estatura. Versículo de número 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Então Zaqueu ele teve uma ideia: como eu não vou conseguir ver Jesus por eu ser baixo, eu vou subir numa figueira. Amém? Porque se eu subir nessa figueira, eu vou conseguir ver ele, pelo menos ver. E assim ele fez. Como ele não conseguia ver por causa da estatura dele, ele preferiu subir, como a Bíblia diz aqui, sicômoro, que quer dizer uma espécie de figueira. E ele subiu para poder ver Jesus. Versículo de número 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Sabe o que me chama a atenção aqui, meu amado? Que antes que Zaqueu atentasse no seu coração de ver Jesus, e pela ideia que ele teve, subiu numa figueira, uma espécie de figueira, antes que ele pudesse perceber que Jesus estava ali, Jesus já tinha percebido Zaqueu. E sabe o que me chama a atenção nessa parte aqui, meu amado? Que Jesus conhecia até o nome de Zaqueu. E sabe o que eu trago para nossas vidas? Que antes de eu e você vir para a presença de Deus, o Senhor já conhecia toda a nossa história. O Senhor já sabia tudo que eu e você fazíamos. O Senhor já sabia o lamaçal de pecado que eu e você se encontrava. Ele conhecia e conhece o meu e o teu nome. Conhece a minha e a tua história. E ele chama aquele homem dali. A intenção de Zaqueu só era ver Jesus, conhecer. E a intenção de Jesus para com Zaqueu era salvá-lo. Amém? E Jesus diz:
através dessa palavra para mim e para você. Olha, eu te conheço pelo teu nome. Eu sei toda a tua trajetória. Eu sei quais foram os teus pecados. Nada estava oculto aos meus olhos. Mas Ele disse, e está dizendo para mim e para você nessa noite, vem depressa. Vem depressa para a minha presença. Vem depressa, se aproxima de mim, não importa qual o grau do teu pecado. E assim Ele fez com esse homem, meu amado e minha amada. Assim Ele faz comigo e contigo todos os dias. Assim Ele tem nos atraído com o amor que somente Ele tem para me dar e para te dar. E Ele disse, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Versículo de número 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Mesmo sendo um publicano, mesmo sendo rico, ele se alegrou porque Jesus tinha conhecido ele pelo nome. Jesus chamava ele. E ele desceu depressa. Imagina aquele homem descendo naquela figueira, com alegria, porque Jesus estava chamando ele. E que eu e você possamos estar alegres nessa noite, porque Jesus tem me chamado e tem te chamado. E Ele diz, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E qual é a casa que o nosso Jesus quer pousar, quer morar? Aqui, Mas desce depressa, vem logo para a minha presença. Você já viveu muito para si, agora é momento de você também me conhecer. Jesus é maravilhoso. Deus é maravilhoso por nos fazer esse convite de nós se voltarmos para Ele. Amém? Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Versículo de número 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Sempre vai ter aqueles que vão dizer, você nunca vai mudar. Você vai ser da mesma maneira. Você não tem mais jeito. Mas Jesus não veio para salvar os sãos. Jesus não veio para resgatar os que já estavam salvos. Não. Jesus veio para mim, veio para você que somos pecadores. Ele nos procurou e nos achou. E nos chamou pelo nome. Por isso, meu amado, coloque no teu coração. Não ligue para o que estão falando de você. Sabe o que você tem que ligar? Para a voz de Jesus. Jesus disse para Zaqueu, venha depressa. Hoje me convém pousar em tua casa. O Senhor está dizendo, vem depressa. Não ligue para os murmuradores. Não ligue para quem não conhece a tua história. Jesus conhece e não te jogou pedra. Jesus me conhece e não me jogou pedra. Pelo contrário, Ele me fez esse convite maravilhoso. Amém? Versículo de número 8. Entremetentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, retribuo 4 vezes mais. Jesus me chama, Jesus te chama para fazer morada na nossa casa. E quando Ele chama, a minha vida e a tua vida não é mais a mesma. E sabe quando há salvação em mim e em você? Quando há arrependimento de todas as nossas práticas
erradas diante da presença de Deus. Quando brota o arrependimento no meu e no teu coração, nós não somos mais a mesma pessoa. E Zaqueu entendeu isso. Quando Jesus o chamou, ele recebeu com alegria. E ele foi logo dizendo para Jesus: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, retribuo 4 vezes mais. Senhor, se eu roubei alguém, eu quero retribuir 4 vezes mais do que eu roubei. Eu estou arrependido. Eu não quero mais viver aquela vida que outrora eu vivia, porque o Senhor me chamou. Toda vez que Jesus chama alguém e ele vem para a presença de Deus, ele não é mais a velha criatura. Há mudança, há transformação. E é isso que o Senhor quer fazer na minha e na tua vida, meu amado. Ele quer que nós venhamos para a presença dele. Sim, ele chama a mim e a você. Ele viu Zaqueu lá em cima daquela árvore, daquela figueira. Mas logo depois, Zaqueu entendeu o poder sobrenatural de Deus, que Jesus era o Cristo. Ele disse: Senhor, já estou arrependido do que eu fiz. De todas as riquezas que eu tenho, eu vou dar a metade aos pobres. E se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu quero retribuir 4 vezes mais. Mas eu quero que o Senhor venha morar na minha casa, ou venha habitar, venha descansar na minha casa. Amém? Só há salvação quando há isso em mim e em você, meu amado. E que isso possa brotar hoje no meu e no teu coração. Eu não quero mais ser a mesma criatura. Eu quero mudar para Cristo Jesus, para Ele pousar dentro de mim. Amém? Vamos ler versículo de número 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Quando Zaqueu reconheceu o pecado dele, a fragilidade dele, e se arrependeu e quis viver uma vida correta diante de Jesus, o Senhor disse: agora sim, hoje houve salvação na tua casa. Que eu e você possamos correr para o braço de Jesus e nos arrepender hoje de todas as práticas errantes que eu e você fizemos diante da presença de Deus, e decidir mudar para esse Jesus, para Ele fazer morada. Aí vai ter salvação na minha casa, vai ter salvação na tua casa. Amém? Não vale a pena, meu amado, acumular sentimentos ruins, falta de perdão, falta de amor. Não vale a pena nós acarretarmos para cima de nós aquilo que não vem de Deus, porque senão não vai haver salvação na minha e na tua casa. Mas se hoje eu e você decidirmos mudar e dar ouvido somente à voz de Jesus, não para os murmuradores, e se arrependermos das nossas práticas errantes, vai ter salvação na minha e na tua casa. Amém? Por quê? Porque houve arrependimento. É impossível uma pessoa que tem um encontro real com Jesus ser a mesma. Se até aqui você disse que teve um encontro real com Jesus e é a mesma pessoa, ainda não houve salvação na tua casa. Infelizmente. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite. Jesus hoje está te chamando. Venha. Está chamando eu e você pelos nossos irmãos. E que eu e você possamos voltar para os braços do Senhor arrependidos de todas as práticas errantes que eu e você cometemos. Ele vai olhar para mim e para você e vai dizer: hoje, somente hoje, quando houve arrependimento, houve salvação na minha e na tua casa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
Adorado e exaltado seja o Deus que eu e você servimos. Porque Ele veio, sabe para quê? Versículo de número 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus, Ele veio salvar eu e você que estávamos perdidos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Deus, por tão grande misericórdia, que Ele estendeu a vida de Zaqueu, e tão grande misericórdia que hoje Ele tem estendido para mim e para você. Há uma chance, venha arrependido para a presença de Deus. E falando em arrependido, meu amado, falando em mudança de vida, transformação, conversão, mudança. Nós vamos relatar agora a história de Saulo. Todos já conhecemos. Mas aqui é um exemplo de que quando alguém tem um encontro real com Jesus, ele não é mais o mesmo. Ela não é mais a mesma. São outras ideias, são outros pensamentos e já não são mais os seus pensamentos, os meus. É conforme Jesus quer. É para Ele a nossa mudança. É para Ele a nossa transformação, não é para o homem. O homem nós nunca vamos agradar. Nem a nós mesmos nós vamos nos agradar. Sempre nós queremos mais. Mas a Jesus nós podemos agradar. Se voltarmos para Ele verdadeiramente. Amém? Atos, capítulo de número 9. E nós vamos resumir um pouco aqui a história desse homem que todos conhecem. Mas muitas vezes a gente acha que só acontece com ele e não pode acontecer conosco. Amém? Bendito é o Senhor. Atos, capítulo de número 9, o versículo de número 1, para nós podermos compreender. Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Amém? E caindo por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amém? Saulo, ele era um violento perseguidor contra o povo de Deus, contra o discípulo. E tudo que ele queria era prender aqueles que confessavam que Jesus era o Cristo. Ele tinha prazer em prender os cristãos. Amém? Ele contribuiu para muitos serem presos, mortos. E ele foi com essa intenção. Amém? Respirando ainda ameaças. Ou seja, ele foi com essa intenção maligna de perseguir todo homem e mulher que ele encontrasse fazendo aquilo que o Senhor tinha deixado. Amém? Só que ele não entendia. Ele não percebia o quão grande é o Jesus, é o meu Jesus, é o teu Jesus. Ele não entendia isso. Ele conhecia a lei, mas ele queria viver da maneira dele, do jeito dele. E enquanto ele era dessa maneira, vivendo a vida dele, da maneira dele, ele nunca foi liberto. Ele ainda vivia como se ele estivesse fazendo certo diante da lei, da palavra de Deus. Mas ele se enganou totalmente. Porque só há uma mudança de vida na minha e na tua vida verdadeira, meu amado, quando nós entendemos que é Jesus, a transformação
que é para Jesus a nossa transformação, que já não é mais o nosso eu, é Jesus. Tudo é Ele, tudo é para agradar a Ele. Nós precisamos mortificar a nossa carne todos os dias para nós vivermos uma vida que agrada a Deus. E era necessário acontecer isso com Saulo, meu amado. E muitas vezes é necessário acontecer isso comigo e com você, para nós compreendermos que não é como nós imaginamos, é como Ele quer. Amém? E enquanto ele ia para Damasco, aconteceu um encontro maravilhoso que mudou a história de Saulo. Mudou até o nome dele para Paulo. Amém? E daquele violento perseguidor se transformou. Quem transformou? Jesus. No ardoso apóstolo de Jesus, que foi fiel até a morte e levou Jesus para várias cidades, várias pessoas. Aconteceu milagres extraordinários através do Espírito Santo. Foi através desse encontro real que ele teve com Jesus. E quem sabe não é isso que está faltando na minha e na tua vida. Um encontro real com Jesus. E quando há um encontro real com Jesus, há mudança de vida. Eu não posso dizer que eu sou de Cristo se eu não tenho nada de Cristo. Não, eu vou ter característica de Cristo, porque Ele é o caminho. Nele há a verdade e nele a vida em abundância para mim e para você. Faça uma análise da sua vida, minha amada e minha amada. Veja se você ainda está sendo a mesma criatura. Se ainda está sendo, é porque ainda não teve esse encontro real com Jesus. Porque é impossível alguém que recebeu o convite de Jesus e não acontecesse igual aconteceu com Zaqueu. Se arrependeu, se voltou para Jesus e disse: ó Jesus, ó meu Senhor, a metade dos meus bens eu dou para os pobres. E se eu roubei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Se não houve esse arrependimento, é preciso nós termos um encontro com Jesus. Mas olha o que aconteceu com Saulo. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Jesus apareceu para Saulo. E caindo por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Todas as vezes que eu e você caluniamos, falamos mal dos seguidores de Jesus, todas as vezes que eu e você queremos fazer da nossa maneira e achamos que os nossos líderes estão fazendo errado porque é da maneira deles, nós estamos perseguindo quem? Jesus. Nós temos que ter muita cautela com isso, porque Saulo perseguia aqueles que criam em Jesus. Mas quando ele teve esse encontro, Jesus disse claramente para ele, e hoje está dizendo para mim e para você: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que você tem feito contra o outro cristão, meu amado? É Jesus que você está perseguindo? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Amém? Versículo de número 5. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Compreendeu aqui? Quando nós caluniamos, quando nós falamos mal, quando nós perseguimos um cristão, estamos perseguindo a Jesus. E eu nunca vi alguém que persiga Jesus e prevaleça. Não, meu amado. Então, se você já fez isso, hoje dobre seu joelho e peça perdão para o Senhor. Seja obediente a Ele. E tenha uma transformação como aconteceu com Saulo. Saulo também perseguia. Ele era violento perseguidor contra o povo de Deus.
falava, agredia, ele queria matar, ele queria fazer o pior para eles se calarem. Mas quem é que cala um servo e uma serva do Senhor? Ninguém. A proteção de Deus, a socorro de Deus. Nós só fazemos mal para nós mesmos quando nós perseguimos o povo de Deus. Era assim que Saulo vivia. Ele só fazia mal para ele mesmo. Amém? Versículo de número 6. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém a fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abriu os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Sabe o que eu aprendo aqui, meu amado? Que muitas vezes, para nós sermos uma nova criatura, para nós compreendermos que Jesus é o Cristo, para nós termos uma transformação de vida, o Senhor nos leva ao deserto, ao nosso deserto, às nossas dores, às nossas inquietações. Ele toca, Ele nos repreende, igual fez com Saulo, deixou ele cego por 3 dias. Amém? Mas louvado seja o Deus que eu e você servimos, que Ele foi um varão escolhido pelo Senhor para levar as boas novas, para ter uma transformação de vida e para deixar como exemplo para mim e para você que Jesus Ele veio buscar os perdidos. Amém? E quando Ele pega os perdidos, Ele mesmo transforma. Amém? Para nós compreendermos e finalizarmos, versículos de número 17. Saulo ficou cego por 3 dias e foi necessário ele ter um encontro com Ananias, o homem escolhido por Deus. E quando ele chega na cidade, levado pelos seus companheiros, você puder ler, leia todo Atos capítulo de número 9, mas nós vamos para o versículo de número 17 para nós finalizarmos. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Amém? Jesus permitiu tirar a vista de Saulo por 3 dias. Mas esse mesmo Jesus enviou um homem dele, cheio do Espírito Santo, para recuperar a vista de Saulo. Dali por diante, ele não ter dúvida que Jesus era o Cristo e que ele foi separado para fazer a obra do Senhor. Amém? E que eu e você possamos estar assim na presença de Deus, cheios do Espírito Santo, nascer de novo, ser uma nova criatura como foi Zaqueu e como foi Saulo, que se transformou em Paulo, um grande homem que pregou a palavra do nosso Senhor, um grande apóstolo que foi enviado pelo nosso Mestre. Bendito é o nosso Deus que nos deu essa palavra, a chance e a oportunidade para mim e para você, mas que haja arrependimento dos nossos atos diante do Senhor. Louvado seja o Deus que eu e vocês servimos. Que Deus possa abençoar a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.